E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 42, chamado Evangelho no Ambiente Rural. Vamos a ele, então? Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Só para, quem quiser saber do episódio desagradável, vai aí no capítulo anterior, do que para vocês saberem ou relembrarem, né, o que aconteceu. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderíeis interpretar para nós alguma das lições evangélicas ainda hoje? Notei que o interesse a respeito do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar enquanto sublimada luz lhe aureolou a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se-nos de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns muares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas sem um pio. A única voz que toava leve e branda era a do vento sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Então, gente, vocês perceberam que a própria energia do Aniceto e de tudo ali ao redor, né, que se fazia, atraía também os olhares da natureza, dos animais, né, das aves, os muares que ele fala, né? Os bois, as vacas, né? O rebanho, né? Bois e vacas, e muares, no caso, mulas, burros, asnos, cavalos, né? Que podiam estar lá presentes, que se fizeram ao redor, tal a força magnética. Né, gente? Vocês veem como que é. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Aqui nós vamos entrar, gente, no comentário sobre esses versículos que Aniceto leu. Ele vai explicar o que quis dizer isso daqui. E é uma explicação monstruosa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito da vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto,
as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isso, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Só lembrando, gente, que eles estão no campo, né? E que eles, no capítulo passado, se depararam com uma cena de um problema que ocorreu de um animal com um encarnado, né? E a equipe de socorristas atendeu por causa de um acidente. Então, toda a equipe de socorristas, todo mundo que estava envolvido nesse atendimento, né, na crosta, estavam ouvindo essa pregação do querido Aniceto, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta ajudando os companheiros encarnados, entendeu? Então, por isso que ele fala. Então, não está só Vicente e André Luiz, está todo os trabalhadores, tá? Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito com a natureza amorável e generosa. O que ele quis dizer, gente? Nós como encarnados, estamos imersos no egoísmo, gente, no orgulho, né? A viciação dos sentimentos, né? O consumismo exacerbado que hoje nós temos. A humanidade nunca passou por uma época tão consumista, tão materialista como a nossa, né? Nós estamos excessivamente consumistas. E isso é nossa própria culpa, tá bom? Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Gente, esse livro aqui é na época da Segunda Guerra Mundial, da década de 40, e nunca foi tão atual. Olha tudo isso aqui que Aniceto está falando, minha gente. Olha, veja bem. Oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida. São ingratos para com as fontes do bem. Atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias. Traçam programas de riqueza mentirosa. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. O que é isso, gente? Desigualdade de riqueza, o capitalismo exacerbado, né? 70% do dinheiro que roda no mundo está na mão de 1% da população mundial. Olha que desigualdade absurda, gente. Isso daí é o capitalismo na sua pior espécie que nós estamos vivendo hoje.
Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-los ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeie o campo de vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Quer dizer, Deus não vai abrir mão daquela árvore que é útil, do animal que sempre prestou serviço. A pessoa humilde que sempre trabalhou em benefício dos outros. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito com a natureza maternal. Sempre a voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. O que ele quer dizer? Por que ele trata tanto do nitrogênio? Poluição do ar, gente. É a poluição que nós estamos vivendo hoje. Poluindo rios, mares, o próprio ar, né? Com as indústrias, com a emissão de carbono, né? Que cada vez está sendo mais jogado na natureza e está judiando da natureza, né? Camada de ozônio, etc. É isso daqui que Aniceto quer dizer. O homem está judiando do próprio planeta. Por enquanto não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o entretenimento da vida de outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Olha aqui, gente, né? Ele fala que as plantas são absolutamente necessárias, e são mesmo, né? Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção de nossa própria felicidade. Gente, Aniceto aqui está dando uma medida de se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. É uma medida que ele está dando. Só que o homem não faz isso daí, pelo contrário, né? Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo, pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. Quer dizer, gente, mesmo em nosso lar, que é uma colônia espiritual, eles não atingem isso. Vejam só como que é. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em um movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido.
escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma nova era. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, e valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação de nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Gente, na realidade é o seguinte: o homem, quando evoluir, ele não necessitará mais do consumo da carne. Hoje, nós somos o resultado de milhões de anos de evolução das espécies. E o consumo de carne está intrínseco na gente, ainda faz parte dessa nossa criação, faz parte da nossa cultura. Nós temos necessidade de carne, ainda nós temos necessidade de carne, tá bom? Que é a proteína propriamente dita, né? Então, o nosso organismo, ele ainda está habituado. O que acontece? O que Aniceto diz aqui? Que com o passar do tempo, com a evolução moral de cada um de nós deixaremos de precisar matar animais para consumir a sua carne. E sim, a natureza irá nos prover de tudo aquilo que a gente precisar, viu? Tanto nós não precisamos do consumo de carne, que nas colônias espirituais, muitos espíritos nem precisar de alimentação mais precisam, de alimentação nenhuma. Eles já se autossustentam. Evidentemente que eu estou falando aqui da vida espiritual, né? Como nós temos o nosso corpo de carne pesado, que precisa de proteína, carboidrato, que precisa de caloria, nós ainda temos a necessidade do consumo da carne. Mas a tendência é de nos tornarmos vegetarianos, até mesmo veganos, entendeu? Com o passar do tempo, com a evolução do nosso organismo e a nossa evolução moral, tá certo? É isso que Aniceto quer dizer. Sim, nós vamos deixar de ter o nosso churrasquinho e nós vamos consumir um outro tipo de alimento que não seja matando animais, entendeu? A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se tivesse a endereçar-lhes profundos sentimentos de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com estas palavras: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílios delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Fim do capítulo 42. Então, gente, na realidade, assim, isso aqui foi um puxão de orelha para nós, né? Aniceto quis ler essa parte do Evangelho para fazer uma advertência de que
primeiro, o egoísmo ainda está muito preponderante entre a gente e que nós judiamos muito do nosso próximo, seja com trabalho escravo, seja com egoísmo na sua plenitude, né? Seja com esse materialismo exacerbado que nós estamos, gente. Vocês querem um exemplo? Essa semana a gente estava conversando no curso do Livro dos Espíritos. E quando eu falo que a gente é culpado, é porque a gente é culpado mesmo, né? Vocês querem um exemplo? Por exemplo, a minha neta está na escolinha, ela quer a lancheira da Barbie, né? Você vai lá e compra a lancheira da Barbie, caríssima, né? Se por acaso a lancheira quebrar, a gente precisar de uma outra lancheira, ela vai exigir que compre outra lancheira da Barbie. Ela não vai aceitar uma lancheira da nossa época, uma lancheira comum, né? Alguma coisa que da nossa época lá nos anos 70, 80, né? Para os que são mais novos também, 90, ela não vai aceitar. E a gente acaba comprando de novo a lancheira da Barbie. Então, isso é um materialismo, consumismo exacerbado desnecessário, gente. Você há de convir que é desnecessário. Nós temos aquela ideia de prover para os nossos filhos e os nossos netos aquilo que nós não tivemos. Mas o que foi que nós não, o que nós não tivemos, né? Nós não tivemos a lancheira da Barbie, mas nós tivemos uma lancheira, né? É esse tipo de consumismo que a Aniceto está criticando aqui. E realmente, como eu expliquei para vocês, é nossa culpa, né? Vamos tentar, com o passar do tempo aí, fazer com que isso se torne desnecessário, tá bom? Gente, vamos lá, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal, que você se inscrevendo no canal, sempre quando eu lançar um vídeo novo, você vai estar sendo notificado lá no YouTube que foi lançado um vídeo novo no canal. Tá bom, queridos? Muito obrigado a todos. Olha, lembrando, eu não edito os vídeos, então todos os meus erros de leitura estão aí para vocês ouvirem, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.